Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com os analistas da VG. Aqui nós vamos debater os principais acontecimentos que podem impactar os seus investimentos. Boa tarde, pessoal. E aí, Lucas, como é que você tem visto o cenário atual? Fala, pessoal, boa tarde. Então, Patrícia, aqui do nosso lado na Bolsa Brasileira, a gente tem visto um ano 2026 bastante volátil. A gente teve um começo do ano muito positivo, chegando a Bolsa Brasileira aqui subir cerca de 25%, mais ou menos, nos primeiros meses, e agora a Bolsa acumula alta de cerca de 5%. Os primeiros meses, né, eles foram muito positivos, puxado pelo fluxo estrangeiro, que atingiu um pico ali em meados de abril, mais exatamente ali por volta do dia 14 de abril, o fluxo estrangeiro atingiu as suas máximas aqui na Bolsa Brasileira e coincidiu exatamente com a máxima do nosso índice Ibovespa por aqui. E desde então, a gente tem visto uma saída muito forte do fluxo de capital estrangeiro. Houve um respiro no mês de julho, no mês passado, com o estrangeiro voltando a comprar um pouco do Brasil. Parecia até que a maré iria virar novamente. Só que agora, no início de agosto, a saída do estrangeiro ela voltou com tudo. E interessante que, mais especificamente, na quinta e na sexta-feira passada, que foram os dias 6 e 7 de agosto, a retirada diária do fluxo ficou em torno de 2 bilhões. E foi assim, uma das maiores saídas diárias da Bolsa Brasileira nesse ano. Eu acho que foi a segunda maior saída. Então foram dois pregões assim, bastante pesado de saída de estrangeiro aqui da nossa Bolsa. E assim, isso explica o mercado brasileiro tão fraco desde meados de abril e agora no mês de agosto também. E a pergunta que fica, né, por que o estrangeiro ele está deixando a nossa Bolsa de lado? E eu enxergo aqui três camadas principais e elas meio que se somam. A primeira camada é global. Eu acho que essa corrida por inteligência artificial, tecnologia, que eu acredito que o Guilherme vai comentar um pouco mais quando falar de Estados Unidos, ela tem sido bem forte, né? Essa tese vem crescendo, e o Brasil ele fica distante desse tema e acaba ficando para trás e esquecido nesse fluxo, nessa corrida. A segunda camada, acredito que é mais nossa, mesmo com um dos valuations mais descontados entre os emergentes. A Bolsa Brasileira hoje, quando a gente olha a América Latina, emergentes, a Bolsa Brasileira é a mais descontada, a mais barata. O Brasil, ele reúne uma combinação que afasta o capital estrangeiro. Um dos pontos é a economia desacelerando. A gente já tem visto indicadores da indústria, do varejo, de serviços, tendo resultado pior do que o esperado nesses últimos meses. A gente tem visto também uma deterioração do crédito, com o aumento da inadimplência, e também na parte de juros, os juros caindo bem mais devagar do que era esperado um tempo atrás. E, por fim, eu acho que as eleições também colocam uma dose bastante forte de volatilidade, e com a aproximação agora das eleições aqui no Brasil, também termina afastando o fluxo de capital estrangeiro aqui da nossa Bolsa. Por fim, eu acho que tem que citar o conflito entre os Estados Unidos e Irã, que não termina e sempre tem esse efeito negativo em ativos de risco no mundo todo, por conta do receio da alta do petróleo impactar a inflação global. Então, assim, eu acho que o retrato é esse da nossa Bolsa Brasileira aqui, muito comandada por fluxo estrangeiro, que, como eu falei, vinha muito positivo até meados de abril, só que a história mudou e esses últimos meses o Brasil vem sofrendo bastante, né? O estrangeiro está num compasso de espera e bastante cautela para investir aqui no Brasil. Para finalizar a história aqui do Brasil, acho que vale citar a parte fiscal. É um tema também que vai entrar em pauta nos próximos meses de maneira muito mais intensa do que a gente já tem visto, principalmente vai cair no colo do próximo presidente aqui no Brasil eleito no ano 2027. E aqui eu acho que é interessante a gente destacar que o diagnóstico de que o problema fiscal no Brasil ele existe é consenso, né? Esse diagnóstico já foi feito tanto pelo governo atual quanto pela oposição. Todo mundo entende que é um problema aqui no Brasil, só que ainda não existe agenda para solucionar isso, e ela só deve aparecer, obviamente, após as eleições, né? Já que não é um tema que traz popularidade. E assim, os investidores aqui no Brasil, eles tendem a ficar muito pessimistas com o cenário fiscal brasileiro, mas a gente vê que
Isso sempre existiu. Acho que muita gente aqui ouviu, que está no mercado há mais tempo, que em 2015, ali, 2019, 2020, sempre houve essas frases de que o fiscal do Brasil é insustentável, próximo ano o Brasil vai quebrar, não vai sustentar. Sempre houve muito esse discurso e a gente nunca entrou, nunca despencou assim, num buraco, num problema mais profundo em relação a isso, porque a gente sempre vai empurrando um pouco o problema com a barriga, vai fazendo uma reforma aqui, uma reforma ali, um ajuste aqui, um ajuste ali, que termina o Brasil sempre ficando com aquela nota 6, 7, tendo seus problemas, mas consegue passar de ano. E uma frase aqui, até para finalizar um pouco sobre essa parte fiscal aqui do Brasil, e também já passar para o Milton comentar um pouco também sobre o que ele tem visto de cenário, foi de um dos candidatos, né, à presidência da República aqui esse ano no Brasil, que foi o Renan Santos. Ele, uma sabatina no Globo News, ele falando sobre o cenário fiscal, ele disse que, de fato, a rota nossa aqui no Brasil é de colisão fiscal, e aí ele trouxe uma frase bem interessante, que eu acho que explica bem o que eu falei aqui, que o carrapato, ele sabe que o boi não pode morrer, e eles sabem que, em alguma medida, as reformas vão ter que passar. Então, por mais que os governantes, né, os políticos, sejam interessados em preservar seus benefícios, cargos e verbas, tem um limite para deteriorar as contas públicas, né? Porque se a situação fiscal ela entra em colapso, desaparece também toda essa estrutura na qual os políticos eles se beneficiam. Então, eu tenho um viés um pouco mais otimista de que a gente não vai, né, se jogar no buraco, que o Brasil ele sempre consegue um mínimo de solução para continuar, pelo menos, empurrando os problemas com a barriga, e acho que é um pouco disso. Depois a gente pode comentar um pouco mais sobre como esses cenários traz oportunidades na Bolsa e em diversas empresas também. Mas o que é que tu acha, Milton, sobre esse cenário atual aqui no Brasil? Eu acho que, como você falou, de fato, existe um consenso de crise fiscal. Não dá para olhar a situação das contas públicas brasileiras e não achar que existe uma grande crise fiscal, porque existe. Aí o que acontece? O mercado ele passa a olhar isso com muita preocupação, o que é muito natural, e surgem algumas comparações em relação às outras grandes crises brasileiras. A última grande crise brasileira, tirando aquela de 2020, que foi decorrente do Corona Crash, foi a grande crise ali do pré-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Em 2015, houve um ano recessivo, né? Houve uma recessão de grandes proporções, houve uma recessão também no ano seguinte, 2016. Ali houve praticamente uma depressão econômica. E em 2014 já se projetava uma recessão, mas aquela recessão que se projetava em 2014, ela era uma projeção baseada no risco fiscal, na ressaca fiscal do que o governo estava fazendo em termos de contas públicas. Mas a recessão que houve em 15 e 16, ela foi muito além disso. Aquela recessão que houve em 15, ela foi muito também decorrente, aliás, eu acho que ela foi em larga medida decorrente de uma questão política. Havia um desarranjo político ali generalizado no Brasil. Havia um poder executivo que não tinha diálogo com o poder legislativo. Havia ali um presidente da Câmara com pautas bombas, né, em relação ao executivo e às contas públicas. Aquilo gerou uma paralisia decisória no Brasil generalizada. Aquele pânico levou a uma cautela muito grande dos agentes econômicos. E também, independentemente do mérito, as investigações da Lava Jato também prejudicaram investimentos de grandes empresas, e isso com certeza teve impactos muito grandes no PIB brasileiro naquele período entre 15 e 16. Sem contar ali que houve uma grande queda nos preços das commodities. A gente sabe que a estrutura produtiva brasileira ela é muito baseada em exportação de matérias-primas. Então, ali houve uma conjunção de fatores que levaram a uma grande depressão econômica. Então, o mercado ele olha para aquilo e faz algumas projeções com aquela referência. Eu acho que o cenário brasileiro ele é desafiador, né? Mas hoje o cenário brasileiro ele é desafiador por conta das contas públicas. Então, passou a haver uma narrativa no mercado que começou a ganhar mais força, inclusive com grandes nomes, com grandes economistas do mercado, falando que 2027 pode ser um ano ativo. E pode.
ninguém vai dizer que não pode ser um ano recessivo. O endividamento das famílias brasileiras está muito elevado. E isso pode gerar, sim, uma recessão econômica. Agora, a gente tem que fazer algumas ponderações em relação a essas projeções que são feitas. Ao longo dos últimos anos, se fez muitas projeções de recessões no Brasil, né? Se falou em vários aspectos, em vários anos, que haveria uma recessão e, infelizmente, não houve uma recessão. Ali no fim de 22, é bom a gente lembrar que o mercado inteiro havia quase um consenso de mercado que haveria uma grande recessão dos Estados Unidos. E o Guilherme pode até falar melhor, a performance do S&P naquele ano foi horrível, lá em 2022. Se esperava em 2023 a possibilidade de uma grande recessão, que chegaria também no Brasil e seria agravada pelo cenário político brasileiro, né, que nós sabemos que tem os seus problemas. E a realidade que se materializou, ela foi outra. Não houve recessão nos Estados Unidos, não houve recessão no Brasil, mesmo que o governo ele tenha um manejo muito caótico das contas públicas, a atividade econômica brasileira ela demonstrou um nível de resiliência, né? Então, hoje, o que eu sinto é o mercado precificando em relação aos ativos de renda variável locais a possibilidade de uma grande crise, tal como o mercado já precificou em outros momentos. Sendo que o mercado estar precificando uma crise não quer dizer que a crise vá acontecer, porque existem vários fatores que interferem para a materialização de uma crise, né? Então, eu acho que esse pessimismo ele pode ser exagerado, não subdimensionando os grandes, enormes desafios da economia brasileira, mas eu acho que esse pessimismo ele pode estar um pouco exagerado e ele pode abrir oportunidades na Bolsa. Você pega alguns ativos hoje que eles estão descontados no nível que estavam naquele enorme pânico do fim de 24 e início de 25. Eu estou na Bolsa há 10 anos. Havia um pânico gigante em 15, né, 16 menos após o impeachment. Havia um pânico em vários momentos, houve alguns pânicos, houve pânico ali em 18, na greve dos caminhoneiros, um pequeno pânico. Houve um pequeno pânico ali, um pequeno não, um pânico em 20 com o Corona Crash, mas eu nunca vi o mercado tão panicado com os ativos brasileiros como aconteceu no fim de 24 e início de 25. Porque os investidores olhavam o mundo em ebulição, os Estados Unidos, o mercado americano com uma performance extraordinária, outros mercados emergentes com performances menos vistosas, mas ainda assim melhores do que a performance brasileira. E ali, de acordo com as evidências que estavam disponíveis naquele momento, entre o início de 24, entre o fim de 24 e o início de 25, eu acho que foi o momento de maior aversão do mercado aos ativos de renda variável locais. E o que a gente vê hoje é alguns ativos negociando em preços e múltiplos parecidos com o que estavam negociando naquele momento de pânico absoluto, né? Então, eu acho que um mercado como o brasileiro, a gente ganha dinheiro no contrafluxo, né? Há exatos 4 meses havia uma euforia que eu, pessoalmente, sempre fui muito cético, né? Ali com o Ibovespa batendo 200 mil pontos e aquela euforia, aquele oba-oba, eu confesso que eu ficava com o pé atrás e eu diminui bruscamente os meus aportes no Brasil. Acho que a margem de segurança não estava interessante. E hoje você vê oportunidades muito interessantes surgindo na Bolsa Brasileira, coisa que você não via há 4 meses. Há 4 meses a margem de segurança estava baixíssima. Mas hoje a gente vê, inacreditáveis 4 meses depois, a gente vê uma mudança muito forte de preço, o fluxo gringo saindo e os ativos muito descontados, ativos bons, de qualidade, empresas dando lucro, com bons resultados, né, e despencando na Bolsa. Então, eu pessoalmente, eu sou um investidor que gosto de aproveitar, em se tratando de Bolsa Brasileira, eu sou um investidor que gosta de aproveitar o pânico, tá? Eu estava bem descrente naquele otimismo, naquele oba-oba, e eu acho que nesse EPA de agora nós temos boas oportunidades em vários setores na Bolsa Brasileira.